A segunda vocação que nós encontramos nos 5 ministérios para o desenvolvimento da igreja do Senhor Jesus é o profeta. Então o profeta em 2 Crônicas 20:20 diz assim: de madrugada partiram para o deserto de Tecoa, quando estavam saindo. Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas e vocês terão a vitória. Amém? Tenham fé nos profetas e vocês terão a vitória. Qual é o valor que nós damos à voz profética da igreja? Amém? Tem que ter concordância no seu coração, né? Aquilo que nós ligamos na terra está sendo ligado nos céus para que a gente receba a vitória do Senhor. O profeta, junto com o apóstolo, ele também está ligado ao céu. Ele também está olhando ao céu. O céu, eu costumo dizer que o profeta está lá vendo as janelas dos céus para ver as portas que o apóstolo vai lá e vai abrir. Então ele está buscando revelações. Ele mantém a expectativa da igreja no sobrenatural de Deus. O Eric Alves, o meu irmão, eu costumo dizer que ele carrega um encargo profético. Quando ele sobe no altar e ele começa a adorar ao Senhor, ele começa a movimentar as águas, no mundo espiritual, através daquilo que ele carrega como profético, E o que o profético ele carrega? O que o profético deseja? Derramar sobre a igreja aquilo que ele está vendo, mas de que forma? Que você também possa ter as suas experiências espirituais com o Senhor. Então geralmente ele está lá ministrando a cura, coloca a mão na sua enfermidade, geralmente ele está lá, olha, você que não ora em línguas, ore e receba agora, abra os seus lábios e comece a clamar. Ou seja, ele gera na igreja uma expectativa do novo de Deus, uma expectativa daquilo que o céu está vivendo, daquilo que ele está vendo no céu e que ele quer que seja derramado sobre vocês. É uma certeza do envolvimento de Deus com a sua noiva. Amém, meu querido? E dentro de um ambiente apostólico e profético, eu costumo dizer, é o arco, o profeta, e o apóstolo e a flecha, o profeta nas mãos de um Deus Todo-Poderoso. E depois de um culto onde você está num ambiente apostólico profético, uma pergunta tem que nascer no nosso coração: o que eu devo fazer? Deus, para esse reino vir, qual é a minha função? O que eu devo fazer? É isso que ela gera no nosso coração. Os nossos cultos têm que gerar isso no nosso coração. Deus, e agora? Eu estou saindo daqui, o que é que eu devo fazer? E por que os 5 ministérios? Porque também, eu não sei se todos já foram em igreja ou conhecem alguma igreja assim, porque se a igreja caminha só em uma unção profética, ele sempre vai ser aqueles cultos assim, que tem muita movimentação do céu, muita unção, muito fogo, muito poder. A palavra geralmente não é tão profunda, mas a igreja só fica nisso quando o coração do pastor presidente da igreja, ele é profético, ele fica muito nesse dom da profecia, ele fica muito nesse fogo. Aí você não tem um cuidado com as ovelhas e você também não tem uma palavra profunda no Senhor. Então gera essa característica na igreja, que tem só esse ministério preponderante, na igreja do Senhor Jesus. Outra coisa que também acontece é profeta não foi chamado para cuidar de ovelhas. Eu já entreguei, depois que eu entendi encargo apostólico e profético e os 5 ministérios, depois que eu entendi os 5 ministérios, eu parei de entregar famílias para profeta cuidar. E isso literalmente, eu tenho algumas profetas aqui, porque o profeta não tem paciência. O profeta, eu teve uma experiência com uma mulher aqui na igreja, que eu coloquei uma profeta para cuidar dela e Deus revelou todos os pecados dessa mulher.
E era questão de pombagira, questão de adultério. E a profeta falou: olha, Deus está falando isso, 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 você está fazendo isso, isso. Essa mulher se derramou, começou a chorar e não sei o que. E Deus revelou mesmo, e dela se arrependeu e orou. Só que ela precisava de cuidado, ela precisava daí caminhar com um pastor. E daí quando essa mulher ligava ou pedia oração para essa profeta apontava o dedo para ela: eu já revelei, já falei tudo o que você tem que fazer. E aí a pessoa também vai embora, né? Porque esse é o coração do profeta. O profeta é dedo na cara, gente, né? Isso, se você não mudar, você vai para o inferno e acabou. Esse é o profeta, esse é o coração do profeta. E por isso nós precisamos daí do pastor. O pastor vai pegar essa revelação, esse momento em que a pessoa abriu seu coração, pediu perdão pelos seus pecados, ele vai trazer a pessoa para a mesa e vai abraçar ela como pecadora e vai falar: eu vou cuidar de você. Você vai olhar nos nossos quadros ali, tem uma figura de uma nota musical, que também dentro do reino de Deus, eu costumo dizer que o profético é a liturgia da nossa igreja. E qual que é a liturgia da nossa igreja? Eu acho que a liturgia da nossa igreja é não ter liturgia, né? Todos vocês sabem o que é liturgia? Liturgia é a maneira como você ministra ali o culto. Então você abre o culto, então você tem um momento de oração, tem os cultos, os adoradores, a palavra. Isso é a liturgia do culto, né? E a nossa liturgia na nossa casa é serviço de adoração. É não ter justamente liturgia. É você entender que você está aqui em um serviço de adoração ao Senhor. Amém? Quantos estão entendendo isso? E para adorá-lo, igreja, nós precisamos honrar ao Senhor. Nós precisamos honrar e amar a casa do Senhor. Então nós estamos aqui para servir. Por muitos anos nós caminhamos sem líderes, sem diáconos, sem nada, colocando no coração das pessoas que se faltasse água no bebedouro, qualquer um que estivesse com o coração disposto a servir, podia ir lá e trocar água. Eu não precisava ungir o diácono trocador de água da igreja. E nós fomos caminhando nisso. Então tem algo sujo, então a igreja está aqui para limpar, as pessoas ir lá e limpar. Tem um café para fazer, pastor, eu me disponho a ir lá e fazer. Por quê? Porque nós estamos aqui em um serviço de adoração, e essa é a nossa liturgia, né? E qual é a bênção que esse tópico carrega, que o profético carrega? O apostólico nós carregamos a autoridade, aqui nós carregamos a unção do Senhor. Amém? E diga-se de passagem, que culto que nós tivemos domingo, não? Que presença de Deus maravilhosa. Porque os dois pastores, cabeça da igreja, têm o coração apostólico e o coração profético.